Olá, meus amigos. É uma alegria estar aqui junto de vocês, apesar da distância. Espero que estejam todos com saúde, em paz, com harmonia. Que a presença de Jesus esteja em todos os lares. A nossa amiga Ângela me deu essa alegria de falar, né, sobre o Livro dos Espíritos. Me deu o tema da pergunta 149 a 162, que fala sobre a alma após a morte. Então, ela me pediu que falasse sobre os aspectos importantes, a individualidade, né? Como é a primeira vez que eu faço estudo sobre o Livro dos Espíritos, eu peço a paciência, né, de todos e o carinho, né, para que eu possa, que eu consiga fazer esse estudo com empatia, né, com todos. Que Jesus nos abençoe. Então, os aspectos importantes das perguntas que eu li, né, as perguntas, e anotei os aspectos que eu achei mais relevantes, né? A primeira anotação do conteúdo das perguntas diz que não há dor na separação da alma e do corpo. Essa foi uma das primeiras conclusões que eu consegui vislumbrar, né? A segunda é que para o espírito é um gozo o fim do exílio. Porque, afinal de contas, nós vivemos, né, aprisionados, né, dentro desse corpo, que às vezes vemos, né, temos encarnações bastante difíceis, né, com dores, em situação de doenças, né? Então, realmente é um presídio, né, esse nosso corpo para o nosso espírito. Diz também que, roto os laços que retinham, ele se desprende. Diz também que a separação não é brusca, que se desprende gradualmente, que não se escapa como um pássaro cativo, como se fosse um pássaro numa gaiola, né? Que se abriu a gaiola, o pássaro vai embora. Não, é lentamente. O espírito é preso ao corpo pelo perispírito, que é um envoltório semimaterial, que liga, que faz a junção entre o espírito e o corpo físico. Diz que a morte é a destruição somente do corpo, né? Que o espírito segue vivo pelo tempo que Deus determinar, né? Não somos nós que determinamos isso.
diz que a separação é gradual, depende dos indivíduos, depende da vida que cada um de nós leva enquanto encarnados, né? Em uns é bastante rápido. Em outros, onde a existência foi extremamente material, sensual, né? Onde viveu mais a parte com ligação muito terrena, né? Muito, como ele diz aqui mesmo, existência material e sensual, né? O desligamento pode demorar muito mais, né? Porque, é claro, né? Quando a gente passa a encarnação sem conhecer, né? Sem conhecer a vida espiritual, sem dar muita bola, né, para o lado espiritual, que é o que realmente importa, porque afinal o corpo físico perece, né? O que segue é o espírito, né? Quer dizer, somos nós. Então é essencial que a gente dê bastante mais importância, né, à vida espiritual, né? Mas, infelizmente, na maioria das vezes não é assim. Ficamos muito absorvidos, né, pela vida terrena, né, pelas preocupações, enfim, por tudo aquilo que reconhecemos como muito importantes, e por isso levamos muito mais tempo para nos desligarmos, né, quando desencarnamos. Aqui nas minhas anotações eu coloquei ler a pergunta 158. Então, eu vou ler a pergunta 158, que fala sobre a separação da alma e do corpo. Diz assim: o exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. E a resposta é: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Que a pergunta 159 que Kardec fez aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar de julgamento. E a 160, a pergunta de Kardec: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim,
conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. A pergunta 161 e 162, ela fala de desencarnes com mortes violentas, acidental, e fala também da decapitação. E eu vou ler essas perguntas. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. E aí tem uma explicação de Kardec sobre essas perguntas 161 e 162. Ele nos diz assim: trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, a explicação é clara, né? Que algumas vezes a consciência se desprende, né? Do corpo. E senão, quando não se desprende, ela fica conservada por alguns breves instantes e cessa com a vida orgânica. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Bom,
fica aqui a ideia de que todos possamos ler, né, as perguntas 149 a 162, para que nós possamos aprender, cada um de nós, né, quando nos concentramos para, não só para ler, mas como estudar, né, as perguntas de Kardec aos espíritos, cada um de nós tem a sua compreensão, né, de acordo com o nosso entendimento. Eu quero agradecer a todos, né, pela paciência, pela compreensão, e deixar aqui essa opinião, né, essa ideia de que todos possamos estudar essas questões, né, para tirarmos as nossas próprias conclusões, e agradecer a Deus, né, a Jesus pela oportunidade do estudo, agradecer a espiritualidade bendita, benfazeja da nossa casa querida de Birajara, que nos proporciona essa possibilidade de encontros tão felizes entre nós, né? Agradecer a Ângela pela oportunidade. E, enfim, muita gratidão a todos. Grande beijo, que todos possam seguir em paz, com serenidade, com confiança, com muita fé, né? E com muita esperança em dias melhores, que certamente virão. Muita paz, fiquem com Deus, beijos, beijos.